Então, pessoal, eu estou aqui com meu pai aqui, o senhor Milton Pinto. Ele vai nos falar agora um pouco sobre um episódio que aconteceu durante o regime militar em 1980. Em 1980 ele era presidente do Sindicato Rural de Luz, da cidade de Luz. Então, o que aconteceu, pai? O senhor foi chamado no DOPS lá em Belo Horizonte, por quê? O senhor lembra? Exatamente. Em 1980, no regime militar, quando o João Batista Figueiredo era presidente da República, eu fui convocado para comparecer no DOPS em Belo Horizonte para prestar esclarecimento. Naquela época, o regime militar olhava com muita reserva os presidentes de sindicato. Como eu era presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, compareci no dia marcado para prestar esclarecimento. Me trataram muito bem, com muita educação. Mas espera aí, por que o senhor acha que eles mandaram intimação para o senhor comparecer lá no DOPS? Por quê? O regime militar em toda a região tinha um informante. E alguém informou lá alguma coisa que eu falei do regime militar, que eu disse na época que o regime militar foi muito bom porque tomou o governo do comunismo. Se não tivesse tomado o governo do João Goulart, esse Brasil hoje era comunista. Então eu acho que fizeram muito bem. Pois é, mas eles intimaram o senhor porque o senhor falou, o senhor deve ter falado alguma coisa contra o regime militar. Eu falei na época, numa reunião no Sindicato Rural, numa conversa informal, que foi bom eles tomar o poder do comunismo, do João Goulart, mas que já estava passando da hora de entregar para o civil. E alguém foi lá e informou que eu tinha falado isso. E me convocaram para prestar esclarecimento. Bom, aí o senhor foi lá, marcado o dia, né, e tal, do senhor comparecer lá no DOPS, lá em Belo Horizonte. O senhor foi lá e como é que o senhor foi recebido lá? Eu fui muito bem recebido. Eles me perguntaram se eu era político, falei que não. Eu era simplesmente presidente do Sindicato Patronal Rural. E fizeram algumas perguntas, que agora eu não me lembro mais, e me dispensaram com muita delicadeza, me trataram com muita educação, e me dispensaram, eu vim embora e não houve mais nada. Pois é, mas que tipo de pergunta fizeram para o senhor assim, mais ou menos, o senhor lembra? Eu me lembro que uma das perguntas foi o que eu achava do governo militar. Eu disse que estava achando bom, que se não tivesse tomado o governo do João Goulart, o Brasil ia virar um comunismo. Pois é, mas eles perguntaram alguma coisa sobre essa fala do senhor, que o senhor disse que já estava passando da hora de sair? Não perguntaram, simplesmente perguntaram se eu era político. Eu disse que não era político, eu era simplesmente presidente do Sindicato Rural. E eles fizeram, assim, as perguntas dele foram assim, com um tom ameaçador, sem educação, sem educação, foi nada. Muito educado comigo, não me fizeram nenhuma ameaça. E as perguntas eu não lembro mais, mas é sobre o que eu estava achando do regime militar. Falei, eu acho que o regime militar foi muito bom para que o Brasil não entrasse para o comunismo. Aí eles dispensaram o senhor. Aí, normalmente o senhor foi embora e sem problema. E inclusive me agradeceram. Falaram muito obrigado por você ter comparecido aqui. Foi só isso. Bom, então aí, pessoal, ó, uma testemunha aqui do regime militar e chegamos à conclusão de que mesmo ele falando que estava contra o governo, no sentido de já estar passando da hora dos militares saindo do poder, mesmo assim não interrogaram ele, não levaram ele para porão, não bateram, não foram ameaçadores, não foram mal educados, nada. Simplesmente fizeram perguntas normais e dispensaram ele numa boa. Então beleza.
Tchau pra vocês.